Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro. E eu quero ler com você o capítulo de número 3. Primeira de Pedro, capítulo 3. E eu quero ler a partir do verso de número 13, para que nós entendamos o contexto maior, embora a nossa palavra vá se limitar a apenas o verso de número 15. Todos acharam? Amém? 1 de Pedro 3, a partir do verso 13, nós lemos assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Quero convidar você, então, a nós lermos o texto da nossa palavra nessa noite, o verso de número 15, juntos, a uma só voz. Vamos ler? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quero meditar com você nessa noite, querido irmão e irmã, sobre uma vida fincada na esperança. Uma vida que está de tal modo arraigada, de tal modo firme, que não há situação de dureza, de desafios, de sofrimentos que possa nos tirar um sorriso, mesmo em meio a momentos duros, uma sensação muito boa de confiança em saber que tudo o que passamos e vivemos aqui vai de fato ser ultrapassado, porque é algo muito maior para a nossa caminhada. Então, a nossa noite será de meditação nisso, uma vida fincada na esperança. Como conquistar uma vida assim? Para que a gente possa ter o contexto, irmãos, gostaria que você voltasse lá para o primeiro capítulo dessa carta de Pedro. E você vai ver logo no primeiro verso do primeiro capítulo que Pedro vai escrever para um grupo de crentes que estão passando por muitas tribulações, perseguições, dificuldades. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escreve então aos eleitos, aos santos, aos salvos, que no caso que você lê aí da sua Bíblia, são forasteiros. Eles não são habitantes naturais, não são nativos, mas eles estão dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Que lugares são esses para os nossos dias? Esses 5 lugares aqui marcados estão onde hoje é a Turquia, à beira do Mar Negro, que faz
lá para cima, divisa com a Ucrânia. Quando você pensa na guerra da Ucrânia, você pode trazer para o seu coração que há quase 2000 anos Pedro escrevia para um povo que morava na outra margem daquele grande lago, um povo que estava ali sofrendo por causa do Evangelho, havia saído das suas regiões e estava habitando esses 5 lugares que hoje perfazem uma parte, a parte norte da Turquia, a parte leste e oeste e o centro, deixando as outras partes que estão mais ao sul do país em outras cartas que são para lá direcionadas. Esse povo chamado da dispersão ou da diáspora, estava ali exilado, queridos irmãos. E por conta do exílio e do resultado do exílio, eles estavam tendo momentos de questionamentos com relação à sua fé. Questionamentos com relação ao que eles passavam. Será que o que eu estou passando agora deve de fato ser assim? Será que a história que a minha vida está escrevendo tem que ser desse jeito? E Pedro então escreve essa carta mostrando para eles algumas questões que são muito belas e muito, mas muito mesmo centrais para a vida do crente. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no capítulo 1, a partir do verso de número 3, Pedro, numa espécie de introdução, de iniciação ao assunto, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, Ele nos salvou, Ele nos deu vida nova, Ele nos trouxe a vida novamente. E olha aí para o seu texto o que está escrito: para que você tenha uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, Pedro está dizendo: bendito seja o nosso Deus, que implanta em nós uma esperança viva, que nos dá de fato uma certeza muito maior do que as perturbações que a gente vem a passar nessa nossa caminhada. E o verso 4 ele continua: isso é para uma herança incorruptível, é a nossa fé lá no porvir, uma esperança que não cai mediante as circunstâncias, mediante as dificuldades. E mais ainda, queridos irmãos, ele vai dizer no verso de número 6, é nisso que a gente pode se alegrar, é nisso que a gente exulta na nossa vida, na nossa caminhada. E aí ele vai ressaltar: embora no presente, por breve tempo, se for necessário, nós sejamos contristados por várias provações. Eu acho interessante, irmãos, porque Pedro escreve essa carta mais ou menos no ano 63, 64 da era cristã. E Pedro não tem nenhuma preocupação, se eu posso usar essa expressão, em ficar adulando os seus leitores, em ficar dizendo para os seus leitores: olha, fiquem todos tranquilos que vai dar tudo certo. Jesus vai ser aquele que vai livrar vocês de qualquer mal assim, ó. Basta você fazer uma oração um pouco mais animada. Pedro não tem nenhuma preocupação, irmãos, em mostrar para aquele povo e para nós hoje, já que a palavra de Deus ela é para todos os tempos, todos os lugares, em todos os contextos. Pedro não tem uma questão de trazer para o nosso coração de que a gente vai ser iludido com a nossa vida. Ao contrário, ele é muito realista. Ele traz para nós aquelas palavras que você ouviu de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanime, exerça uma esperança real, porque eu venci o mundo, disse o nosso Senhor. E Pedro vai continuar então trazendo um propósito. Qual que é então a questão de sofrermos, passarmos por essas lutas? Queridos irmãos, nós vivemos num mundo caído, caído pelo pecado, caído pelo egoísmo do ser humano e o seu desejo de viver sem Deus. Mas olha no verso 7 do capítulo 1, quando Pedro dá uma demonstração de o porquê de passarem por certas tribulações. Ele diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez que você de fato, provado, passando por lutas, por dificuldades, a sua fé seja confirmada, final do verso 7, isso redunde em louvor, glória, honra na revelação do nosso Jesus Cristo. Olha o verso 10, foi a respeito disso que os profetas proclamaram, foi a respeito disso que eles oraram, que eles buscaram, que eles anunciaram.
E mais ainda, irmãos, verso 11, eles investigaram atentamente quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. E o verso 12, a eles foi revelado, não para eles mesmos, mas para vós outros, para aqueles que realmente já puderam contemplar a vinda, a revelação, a manifestação de Jesus Cristo entre nós. E ele termina o verso 12 dizendo: essas coisas os próprios anjos desejaram prescrutar, entrar, se aprofundar, mas não tiveram esse privilégio. Esse é um privilégio do cristão, que ao ver a história, o relato histórico, um relato real, verdadeiro, pode contemplar que Jesus veio entre nós de fato. A partir daí, queridos irmãos, a carta vai ganhar contornos de vida prática. Pedro vai começar a chamar aqueles irmãos que estavam naquelas regiões a que eles de fato vivessem o Evangelho. E ele diz isso, verso 13 do primeiro capítulo: então, por isso, se vocês entenderam o que está acima, cinja o vosso entendimento, ou seja, coloque um cinto, coloque o seu pensamento aprumado, o seu entendimento das coisas, e sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro começa agora a mostrar para aqueles irmãos: olha, se vocês têm entendido o Evangelho de Jesus, se vocês têm entendido que essa é a esperança, é a razão de vida de vocês, então sejam sóbrios, sejam aqueles que vão entendendo os dias que vocês estão vivendo. E mais ainda, continue andando em santidade, está aí no verso 16 do capítulo 1, porque é isso que a palavra de Deus mandou lá em Levítico, é isso que eu estou recebendo e agora repetindo para vocês: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E ele continua então, irmãos, desenvolvendo esse raciocínio, e no capítulo 2, no primeiro versículo, ele diz para aqueles irmãos: olha, deixe de lado toda a maldade e todo desejo de prejuízo para outrem. Você já ouviu falar de crime doloso? Você já ouviu falar de crime culposo? O crime doloso é aquele que há a intenção, há o desejo de ser criminoso. Enquanto que o culposo é aquele que é classificado como alguém fez algo que ele não, a princípio, deveria ser colocado como intencional. Mas Pedro está dizendo: deixe de lado a maldade e a intenção da maldade. Deixe de lado hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências, de falar mal das coisas e das pessoas. E o verso 2, passai a desejar de forma ardente, como criança deseja o leite materno, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele vocês sejam cada vez mais crescentes para a salvação. Assim, irmãos, quando Pedro continua o desenvolvimento, ele vai trabalhando para que aqueles seus leitores, os crentes que estavam numa luta contra as perseguições que aconteciam sobre eles naquele tempo, pudessem ser santificados. E Pedro então começa a falar da vida exemplar cristã, verso 11 do capítulo 2. Depois ele fala sobre a vida exemplar cristã no verso 18, os deveres daqueles que trabalham e prestam serviços a outro. No capítulo 3 ele começa a falar sobre como marido, mulher devem viver. E tudo isso está amarrado na seguinte premissa: se vocês são crentes, se vocês receberam Jesus, se vocês de fato confessam Jesus como Senhor e Salvador, vocês precisam viver de forma diferente do mundo. Mais ainda, ele vai falar a partir do verso 8 do capítulo 3 sobre o amor fraternal, mostrando, irmãos, como nós, eu e você, devemos viver uns para com os outros. E aí ele chega nesse período que nós lemos, a questão da longanimidade, segundo o exemplo de Jesus. E ele vai trazer para nós, então, irmãos, como nós podemos viver de uma forma que, se confessamos Jesus como nosso Senhor, nós devemos viver uma vida fincada, então, nessa nossa esperança. Uma vida fincada em entendimento, crescimento e de serviço ao nosso Senhor Jesus. E eu gostaria, então, que você ficasse com a sua Bíblia aberta, 1 de Pedro 3, verso 15, aonde nós vamos ver
pelo menos algumas situações que a gente pode aprender nesse versículo de número 15. Irmãos, uma vida fincada na esperança. Como nós vivemos isso? E a primeira resposta que eu vejo nesse versículo de número 15 é uma vida de consagração a Jesus. Veja que ele diz no texto assim, antes. Por que antes? Porque o verso 14 ele diz assim, não sejam amedrontados, não sejam expostos às ameaças que vocês recebem, não fiquem alarmados, mas diferentemente disso, coloquem no seu coração dia a dia Jesus como rei, como centro da sua habitação. Jesus como dono do seu coração, Jesus como dono da sua vontade, do seu pensamento, daquilo que te move dia a dia. E por que ele diz isso, irmãos? Porque no coração estão as nossas vontades. No coração, simbolicamente, estão plantadas as suas emoções. É do coração que você diz, eu amo tal coisa, ou eu detesto tal coisa. E quando Jesus está ali no centro do coração, nós vamos ter não o medo, não o temor acentuado diante das nossas preocupações, mas nós vamos, de fato, perceber algumas coisas muito bonitas. Em primeiro lugar, da onde vem essa frase? Pedro está citando o profeta Isaías. No capítulo de número 8, verso 13, Isaías diz assim, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, seja Deus aquele que de fato te assusta, porque é um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus, irmãos, que jamais pode caber no nosso raciocínio, um Deus que jamais a gente pode olhar para Ele e pensar que Ele é um Deus qualquer, que a gente fala do jeito que quer, a hora que quer, do jeito que a gente imagina. Não, a gente precisa ter um temor realmente grande diante desse nosso Senhor. E por que ele está citando Isaías, irmãos? Porque naquela época de Isaías, 700 anos da vinda de Jesus, Isaías estava dizendo para o povo de Israel que eles não temessem os exércitos invasores dos assírios. Enquanto aquele povo temia a invasão física, a invasão de um outro povo, a guerra com armas, Isaías estava dizendo, olha, não temam os assírios. Antes santificai a Deus, temei ao Senhor, porque é Ele quem pode pegar os assírios com uma só mão e fazer assim. Você leu isso no começo desse culto. Isaías dizendo que o Senhor considera as nações como um pingo que cai de um balde. Ele as considera menos que nada, como um vácuo, Isaías 40 está dizendo. E aqui Pedro, irmãos, ele está lembrando para os seus leitores, e eles sendo israelitas, saindo da sua terra, mas estando num outro lugar, Pedro está dizendo, antes, se lembrem da palavra, santificai a Cristo no vosso coração. Santificai a Cristo como Senhor, não como alguém que está ali apenas para dar uma embelezada nas coisas. Mas santifiquem a Jesus como dono das suas vidas de fato. Como aquele, querido irmão, querida irmã, que de fato está entronizado. Há uma poetisa, Caroline Noel, que escrevendo para os seus compatriotas num momento de dificuldade, ela escreve, em vossos corações seja ele entronizado, deixai que de lá domine por inteiro tudo que não é sagrado, tudo que não é verdadeiro. Ainda que sejam aqueles que não temem ao Senhor, deixem que Jesus domine sobre eles também. Deixe que Jesus dê a última palavra sobre tudo que vocês estão vivendo. Queridos irmãos, por que Jesus deve ser aquele santificado em nosso coração? Provérbios capítulo 4, verso 23, diz que do coração procedem as fontes da vida. É do coração que você está animado ou está triste. É no coração que você muitas vezes está cansado ou está realmente exuberante, dizendo que está tudo cada vez mais maravilhoso. E quando Jesus está no coração, de fato, irmãos, santificando a nossa vida vai sendo cheia, carregada, vai sendo fincada, de fato, na esperança. Em saber que há dias
e há momentos e há uma história cada vez mais alta e sublime para que eu e você venhamos a viver. Aonde Cristo reina, querido irmão, querida irmã, Ele traz a beleza, Ele ilumina, Ele de fato restaura, Ele fortalece, Ele protege. E se Jesus está santificado no seu coração, você vai ter o coração protegido, você vai ter as suas emoções protegidas, você vai ter confiança na sua caminhada. Você tem tido esse tipo de visão? Diante das notícias que você ouve por ali, você recorre a Jesus? Ou você se deixa levar pelas preocupações, pelos receios, pelos medos? Uma vida fincada na esperança, querido irmão. Como nós podemos chegar nela? E o segundo ponto que eu quero trabalhar com você é pela vigilância. Se eu preciso realmente buscar consagração, santificando a Cristo no meu coração, eu também preciso aprender, irmão, irmã, a ser vigilante, a ser aquele que não dorme no ponto, a ser aquele que em todo tempo está ligado no que está acontecendo. E no verso que nós lemos, irmãos, ele diz assim: estando sempre preparados. Estando sempre, não é às vezes. Estando sempre, não é de vez em quando. Estando sempre, é em casa, é no trabalho, é na igreja, aonde às vezes a gente acha que nada de mal acontece, porque a gente está aqui dentro. Parece que aqui é uma bolha, nada pode nos abalar. Mas Pedro chama aquele povo: vigiem, vigiem. E por que, irmãos, que ele está chamando aquele pessoal? A primeira questão, então, é você pensar, estando sempre preparados. Ou seja, esteja sempre pronto, sempre solidificado, sempre apto, sempre capacitado para defender a sua fé e expor a sua fé de forma plena, é o que ele vai dar continuidade no versículo. E aqui, irmãos, a gente vai chegar a um questionamento. Será então que eu tenho que buscar falar do evangelho à torta e à direita o tempo todo, sem mais nem menos? Não. Mas se você abrir a sua Bíblia em Mateus 10, de 16 a 18, você vai chegar num texto que é bastante conhecido dos crentes, em que Jesus diz assim para os seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos, e eles aos gentios. Queridos irmãos, Pedro está escrevendo para um grupo que passava por perseguições. E antes disso, Jesus já avisou os seus discípulos: eu envio vocês como ovelhas desprovidas de sagacidade, desprovidas de muitas vezes a visão do perigo perto delas, mas eu envio vocês para o meio de lobos. Gente que é mestre em caçar, em ser esperto, em estar espreitando para ver ali a sua caça. Eu queria te perguntar, querido irmão, como você olha para os nossos dias? Como você vê esse tempo que nós estamos vivendo? Será que você já parou para perceber, meu irmão, minha irmã, que esse é um tempo em que cada vez mais se agride a palavra de Deus? Cada vez mais as pessoas chamam aqueles que creem na palavra de gente alienada, de gente ultrapassada, de gente que está perdido na vida, é tolo, então tem que se agarrar a esse livro como uma superstição, como alguma coisa que vai trazer uma certa promessa, um certo conforto, mas que não há realidade nisso. Eu não sei se você já parou para ver, queridos irmãos, mas enquanto Pedro está escrevendo, falando sobre algo que atingiu o físico daqueles irmãos também, nos nossos dias a gente ainda não passa por isso, e louvado seja Deus. Mas veja que a grande batalha do nosso tempo é pela sua mente, é pelo seu conhecimento. É um tempo, irmãos, em que a gente cada vez mais é empurrado
por uma fé ateísta, uma fé que não admite Deus. É um tempo em que eu e você somos empurrados para um paganismo na nossa fé, uma fé pagã, uma fé que é cheia de superstição, uma fé que é cheia de palavras de ordem, uma fé, querido irmão, em que a gente dá oferta na igreja pensando que Deus tem que nos dar de volta. A gente não oferta por fidelidade, por amor à causa, por entender que o evangelho está sendo pregado em outro lugar. A gente cobra dos nossos missionários resultados, porque a gente diz, eu estou investindo dinheiro nisso, e isso é paganismo também. Isso é a gente não crer no Senhor, mas achar que porque a gente disse tal palavra, Deus tem que nos atender. Porque a gente faz certas preces usando certos chavões, Deus então vai nos ouvir. E é nesse tempo que você está. É nesse tempo onde os nossos jovens entram nas universidades e ali eles são empurrados. Então é assim que você aprendeu lá na escolinha da sua igreja, né? Aqui não, aqui é o templo do saber, aqui é onde estão os doutores, aqui é onde estão os mestres, aqui nós temos provas e mais provas científicas, nós temos todas as fontes primárias. E os nossos jovens são empurrados contra a parede para defenderem a sua fé no meio de gente que não crê. Mas Pedro está dizendo, querido irmão, que não obstante todos esses perigos estarem acontecendo, a gente tem que estar preparado. Ele não diz que a gente tem que fugir, ele não diz que a gente tem que negar, ele não diz que a gente tem que pegar os nossos jovens e tirar das escolas, tirar das faculdades. Ele não diz, irmãos, que a gente tem que pegar os nossos filhos e colocar numa certa grade de proteção para que eles não tenham contato com o mundo. Ao contrário, ele diz, na realidade, vocês precisam estar preparados. E sempre preparados, porque o tempo todo vocês estão sendo mandados como ovelhas para o meio dos lobos. E assim é com você, minha irmã, dona de casa. Quando às vezes vai lavar uma louça e quer ouvir alguma coisa apenas para distrair, e você sintoniza o seu rádio e ouve uma canção cheia de perversidade. Ou liga uma televisão e vê alguém falando de horóscopo, e vê alguém falando de gente que estuda com gnomos, de gente que crê em fadas e duendes e todo tipo de bruxaria. Tem gente que não crê mais nos valores do casamento e que dizem para você, olha, está sofrendo, dá um chute nesse lixo aí, vai seguir sua vida, vai ser feliz. E assim é com você, meu irmão, que às vezes está lutando na fábrica, está lutando no escritório, e alguém diz para você, você está aí sendo honesto? Larga isso para lá, rapaz. Frauda essa nota, põe um valor a menor, você não tem que dar nada para o governo não faz nada por você, só negue seus impostos. Faça uma venda aqui e tire um pouco além disso. Isso vale muitas vezes, irmãos, quando a gente não prestando atenção nas coisas, a gente diz assim, se eu roubar um pouco de tempo todo dia, não tem problema. Mas Pedro está dizendo, esteja sempre preparado. Sempre preparado, porque o tempo todo você está sendo testado com relação à sua fé. E a pergunta que vem, querido irmão, querida irmã, sutil, embrenhada nessas coisas é, por que você crê? Por que você está na igreja? Por que você, sendo tão desafiado, ainda permanece nisso? O fato, querido irmão, é que Pedro estava chamando a atenção para os seus leitores, para que eles percebessem que a realidade, como a gente percebe, não é completa. Seus leitores tinham que ter em mente que a vida não acaba quando a gente morre, mas há toda uma eternidade à frente. E para onde nós estamos indo nessa eternidade? E é por isso que nos capítulos anteriores, várias vezes ele diz assim, se é que vocês têm crido,
se é que vocês têm entendido, se é que vocês têm tido Cristo no seu coração. Porque usando um texto, irmãos, para nos ajudar nisso, quando o apóstolo Paulo fala sobre a nossa esperança em Cristo, ele fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, se eu só tenho Jesus para me fazer favores pessoais, e nesse tempo, nós somos os mais infelizes dos homens, porque a gente tem Jesus como uma máquina de milagre, e não como aquele que é santificado no nosso coração, como o Senhor da nossa vida. Se nós buscamos Jesus, irmãos, só para que Ele nos dê uma vida mansa, simples e em paz nesse tempo, nós estamos enganando a nós mesmos. Essa palavra pode ser dura, mas é palavra de Deus, é a Bíblia sagrada sendo colocada. E você deveria tomar muito cuidado se você só ora te pedindo a Jesus por coisas que você quer conquistar. Se você só ora para Cristo, pedindo que Ele te dê vitória sobre algumas coisas que de repente te tiram a paz. Pedro está chamando você nessa noite. Santificai a Cristo no vosso coração. Esteja sempre preparado. E aí, querido irmão, a gente precisa observar que se as nossas batalhas hoje estão no campo das ideias, se é nesse campo em que nós precisamos vencer o ateísmo, o paganismo religioso, se é nesse campo, irmãos, que dia a dia nós estamos tendo atacados para que a gente fraqueje na nossa fé, na nossa oração, na nossa intimidade com Deus, eu e você precisamos olhar, irmãos, e então nos capacitarmos a cada dia. E eu queria trazer para você que todos nós estamos na mesma barca. Então, queridos irmãos, as igrejas deveriam investir em preparar bem os seus ministros. Eu e você, queridos irmãos, precisamos ver como nós tratamos os nossos pastores. Será que eu e você investimos para que esses homens sejam dia a dia aqueles que buscam pregar com excelência, aqueles que vêm para o púlpito preparados de fato para falar da palavra de Deus? Mas perceba que muitas vezes, irmãos, dentro das igrejas, o que há é aquela questão, esse pastor é tão bonzinho, ele fala tanto ao meu coração, ele me emociona, ele arrepia, olha só o meu braço, estou satisfeito. Mas na realidade você deveria cobrar dia a dia, a que seus líderes de fato trabalhassem com você na palavra do Senhor, para que você não fosse tragada pelos lobos, para que você não fosse, meu irmão, muitas vezes levado apenas pelas suas emoções e não tivesse condição de suportar a realidade que te cerca. Nós deveríamos, irmãos, como igreja, todos nós nos esmerarmos em conhecer mais a palavra de Jesus, frequentarmos a escola dominical, frequentarmos os nossos pequenos grupos, fazermos a leitura da palavra do Senhor sem aquela experiência de superstição. Vou ver qual que é o versículo que o Senhor vai falar comigo hoje, qual que é a promessa do dia. Meu irmão, sai dessa vida em nome de Jesus. Pega a Bíblia para ler de fato e fala, hoje eu quero estudar um pouco a palavra do Senhor. Debaixo de oração, debaixo de santificação, para que eu não seja tragado. E mais ainda, queridos irmãos, se a batalha é na mente, se a batalha de fato está perto de nós, nós não podemos ser ingênuos, irmãos. Eu e você precisamos investigar esse nosso tempo. Eu e você precisamos conhecer o que está sendo falado nesses nossos dias. Eu e você precisamos, irmãos, saber, decodificar, entender o que está vindo como mensagem para nós, para que nós possamos defender a nossa fé. E eu vou usar uma ilustração que você conhece bem. Imagine que um casal conhecido seu foi chamado para fazer missões num outro país. E aí começa. Esse casal vai aprender o idioma daquele país. Esse casal vai aprender sobre os costumes daquele país. Esse casal vai ser treinado não apenas nos costumes, nos hábitos, mas eles também vão ver as expressões que
aquele povo usa para se comunicar, o que pode, o que não pode, quais são as coisas que são aceitas por aquela sociedade, como exemplos de virtude, para que eles possam se comunicar dessa maneira. Eles gastam tempo, eles investem, até que eles vão para o campo. E lá naquele campo, o que eles vão ter que fazer? Serem vigilantes o tempo todo, porque eles não podem escorregar. Porque além do mau testemunho, eles podem perder vidas. Agora, querido irmão, querida irmã, olhe para mim e para você. Será que só esses missionários é que têm que se capacitar assim? Será que eu e você não somos os missionários na nossa terra? Já falamos essa língua, já conhecemos os hábitos da nossa sociedade, já sabemos o que é certo e o que não é certo no meio do nosso povo. Mas perceba como os crentes de hoje, irmãos, são totalmente soltos no meio desse nosso tempo. Não há amor pelo nosso povo para pregar. Não há o amor pela nossa cidade. O que há muitas vezes, irmãos, é uma questão assim, quem está lá no poder? Então eu estou contra. E a gente esquece de estar preparados, como o apóstolo nos chama. Mas ele fala uma última questão que eu gostaria de trazer para você. Uma vida fincada na esperança, querido irmão, querida irmã. 1 de Pedro 3, verso 15. Ele diz: estando sempre prontos, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Logo, se eu tenho ou quero ter uma vida fincada na esperança, qual é o caminho? É entendimento. Entendimento. Consagração, santidade. Dia a dia buscar estar preparado, mas dia a dia buscar entendimento. A esperança que há em vós. Querido irmão, a palavra responder aí no seu texto, ela significa fazer apologia, da onde vem um termo, uma divisão da teologia que é a apologética, a defesa da fé. É eu saber argumentar com as pessoas sobre aquilo que eu creio. Eu saber explicar para os outros qual é a motivação que vai no meu coração para que eu não cumpra os mesmos atos que as pessoas defendem por aí. Um exemplo muito simples para você. Uma política dos nossos dias, banheiros que se tornam unissex. O que há de tão grave nisso? Qual é o problema disso? Por que você, como crente, não pode aprovar uma questão dessa? Eu não vou entrar no mérito da discussão, mas a questão é, será que eu tenho o entendimento do que está sendo discutido? O que está sendo trabalhado ali? Esse é o ponto. Irmãos, o entendimento da esperança da salvação, da comunhão com Deus, o desfrutar da paz e entendimento num tempo em que a alma parece cada vez mais perdida, cada vez mais em trevas, cada vez mais com medo, cada vez mais em agonia. Irmãos, vejamos quantas pessoas hoje sofrem do maior mal classificado pela ciência, que é a depressão, que é a falta de otimismo, que é ver um mundo cinzento, marcado pela dor. E muitos de nós, irmãos, por ser de fato uma doença, por ser um mal que é realmente científico, nós não procuramos resolvê-lo, nós não procuramos cuidar, nós simplesmente agora nos assentamos e dizemos, não, isso é uma realidade, mas a gente não luta mais contra isso. E tantas outras coisas, irmãos. Sabe, querido irmão, querida irmã, se você quer entender o que é alguém com esperança, veja a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Quem escreve esse texto é alguém que já estava marcado para a morte. É alguém que no final dessa carta diz assim, eu já combati o bom combate, eu já completei a minha carreira, eu já guardei a fé, eu já sei que eu estou sendo oferecido daí a pouco por libação. Mas olha o que ele diz um pouco antes, 2 Timóteo 1, verso 12, ele diz assim, e por isso,
eu estou sofrendo essas coisas. Eu estou sofrendo, talvez como aqueles leitores de Pedro estavam sofrendo. Eu estou sofrendo como você pode estar sofrendo nessa noite, querido irmão, querida irmã. Eu estou sofrendo como muitos crentes estão sofrendo. Mas olha como ele continua o texto, ele diz: todavia, não me envergonho, não fico prostrado, porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quantos de nós, irmãos, mesmo no meio das lutas, temos a convicção para dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou crendo só nas coisas que eu vejo. Eu não estou crendo só no dia que está tudo bem na igreja. Mas eu tenho crido e creio, o meu coração está sendo fortalecido, de que o meu Jesus me tem nas suas mãos. E em todo o tempo Ele está preparando morada para os seus santos, e eu estarei lá. O meu lugar está lá. Quando nós olhamos, irmãos, para esse nosso tempo, perceba quantos crentes não têm noção do que é ser salvo, do que é confiar em Jesus. E eu quero encerrar essa palavra lendo um texto com você lá de Apocalipse, se você puder caminhar comigo até lá. Apocalipse, no capítulo de número 2. Um outro apóstolo, um outro contexto, mas uma carta escrita para irmãos como eu e você, que precisavam ouvir essa palavra. Carta à igreja em Esmirna. O apóstolo João vai escrever Apocalipse 2, a partir do verso 8. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olhe para esse texto, irmãos. Essas coisas diz aquele que é o eterno, o Senhor Jesus, que vem antes de tudo e estará depois de tudo. Ele diz: eu conheço a tua tribulação. E os leitores de Pedro sabia das tribulações. O que o Senhor está dizendo é que Ele conhece a minha e a sua tribulação, a minha e a sua dor. Mais ainda, Ele diz: a tua pobreza. Quantas vezes nós nos colocamos como alguém que tem falta de tantas coisas? Como alguém que pensa assim: ah, se eu tivesse tal coisa. E aí Jesus está dizendo: mas tu és rico. Você pensa que está faltando, mas na realidade eu estou contemplando, estou sempre te socorrendo. Você é rico, você tem liberdade em mim. E eu conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Eu conheço aqueles que falam mal de você, aqueles que te perseguem. Eles dizem que são servos de Deus, mas na realidade são sinagogas do inimigo. E aí ele está dizendo: não temas essas coisas que você tem que sofrer. Traga para mim. Eis que o inimigo está para lançar vocês em prisão, em tribulação, em adversidade por alguns dias, para que vocês sejam postos à prova. Lembra de Pedro dizendo? Quando você estiver com a sua fé provada, o que vai acontecer?
Vocês vão ter um tempo perfeito de tribulação, que são 10 dias aqui numa contagem simbólica. Mas ele diz, seja fiel até o ponto de, se for necessário, passar pela morte. Seja fiel. E você vai receber a coroa, não aqui, mas da vida eterna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gostaria de encerrar essa palavra orando com você, querido irmão, querida irmã. O apóstolo diz, santificai a Cristo no seu coração. Gostaria de que você respondesse diante de Jesus, qual é o lugar que Ele tem tido na sua vida? Jesus tem sido aquele que controla suas emoções, controla sua vontade. Se Ele não tem sido, abra o seu coração nessa noite. Basta você abrir o seu lábio, o seu coração e dizer, Jesus, eu tenho te buscado de tantas formas, mas eu acho que o Senhor não é aquele que tem sido o dono da minha caminhada. E eu queria mudar nessa noite, eu queria a partir dessa noite te conhecer mais. E o apóstolo diz, esteja preparado, pronto para responder a todo aquele que te perguntar qual é a razão da sua esperança. Queridos irmãos, será que nós temos olhado para esse mundo, esse tempo, essa nossa cidade como nosso campo missionário? Como lugar onde Jesus nos colocou? Aqui é a nossa diáspora, aqui é o nosso lugar de desterro. Aqui é o lugar onde Deus falou assim, esteja pronto aí nessa Juiz de Fora para falar do meu amor, para falar que ainda é tempo de salvação, mas esse tempo uma hora vai cessar. E eu queria nessa noite te convidar a você, abrindo o seu coração, crer que Jesus está nos dando uma oportunidade, irmãos, de reconsagrarmos a nossa vida. De dizer, Senhor, se eu tenho pisado na bola, me ajuda, me perdoa, mas me faz ser um pregador da Tua palavra. Me faz honrar o Senhor dentro da minha casa, Deus, como homem, como mulher, como mãe, como pai, como irmão, como filho. E faz estar preparado, Senhor, para dizer para as pessoas que a minha esperança está em Cristo Jesus. Não está na minha conta bancária, não está na minha saúde, que às vezes eu acho que está meio lá, meio cá, às vezes eu acho que eu estou forte demais. Não, a minha esperança está em Jesus. Em Jesus. E só em Jesus. Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, completa, Deus, a palavra que o Senhor quer trazer no coração de cada um de nós. E ajuda-nos para Ti mesmo, Senhor. Pai, como a Tua palavra é bela, é desafiadora, mas, Senhor, como nós precisamos de Ti, Pai, porque não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa força, mas é pelo Teu poder, o poder do Espírito Santo. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas nessa noite e continua, Senhor, soprando, nos chamando para andar na Tua presença, Pai. Assim eu oro, Deus, te pedindo, se há entre nós nessa noite alguém que ainda não Te conhece, que o Senhor, ó Deus, esteja tocando nesse coração, salvando, chamando para Ti, chamando para ser consagrado, chamando para uma vida diferente. Não para uma vida, Senhor Deus, de fantasia romântica, mas uma vida de realidade com Jesus, onde a gente sofre, onde às vezes a gente se decepciona, mas o Senhor vem todos os dias e renova o nosso coração, Pai. Louvado seja o Teu nome. Senhor Deus, se há entre nós irmãos que nessa noite percebem, ó Deus, que precisam mais e mais de Ti, que o Senhor venha tocar, ó Deus, e nos transformar para a glória do Teu nome. E é em nome de Jesus que eu oro e entrego nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Deus. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.